Boa noite. Para nós é um prazer poder estar entrando mais uma vez no seu lar, através do programa Mensagem de Esperança. Esta noite vamos ouvir mais uma porção da Palavra de Deus. Seja abençoado. Glória a Jesus. Então vamos lá. Vamos na Palavra de Deus. No livro 1 Samuel. Hoje quero usar um tema que é substitutos sagrados. Uma palavra que envolve uma boa parte de ensinamentos, de instruções para as nossas vidas e nos ajuda a compreender algumas coisas com relação a Deus, que certamente vai ser importante na nossa vida espiritual. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, e depois vamos ler alguns outros versículos, mas principalmente o texto principal será 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Diz assim: a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Nesta época os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofné e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens da infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofné e Finéias, morreram. Ainda voltando ou um pouquinho para frente, versículos 21 e 22. Ela deu ao menino o nome de Icabode, e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do seu sogro e do seu marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Um pouquinho para frente, está no 1 de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, segundo de Samuel, capítulo 6, versículos 11 e 12. A arca do Senhor ficou na casa dele, que aqui chama-se Obed-edom, um homem. A casa do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou ele e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Meus queridos, propus esse tema, falar sobre isso hoje, substitutos sagrados.
A palavra de Deus, ela é rica em simbolismos. Ao ler a Bíblia, nós vamos encontrar muitas palavras simbólicas. Vamos encontrar, principalmente no Antigo Testamento, no texto do Antigo Testamento, muitos objetos, Deus mandando eles criarem alguns objetos, Deus estabelecendo lugares, Deus estabelecendo princípios, e toda essa forma, abrangendo simbolismos, uma forma de Deus se comunicar com eles. Por que a Bíblia contém tantos simbolismos assim? Por que Deus se expressa, e a palavra de Deus se expressa com tanta simbologia, com tantos tipos, com tantas representações, com tantos símbolos? Qual é a intenção disso? Tudo bem, quero emprestar aqui duas palavras da teologia, que também se usa na filosofia, mas principalmente na teologia, que ela define Deus como sendo um Deus, definindo Deus como sendo transcendente e imanente. Pastor, que negócio é esse? Transcendente significa que Deus, Ele é grande, soberano, poderoso, e Ele está acima e além e sobre todo o universo, sobre todas as coisas que Ele criou, sobre os seres que Ele criou, sobre o homem, sobre tudo aquilo que foi feito por Ele. Deus está acima, e não tem como nós, ou essas coisas que Ele criou, se relacionar com Ele, ou alcançar a grandeza desse Deus. Tal é a grandeza dEle, o poder, a justiça, a santidade, a soberania. Nós não podemos sequer se aproximar, entender, compreender esse Deus. Agora, a palavra que define que Deus como sendo iminente, é um termo que fala que, embora esse Deus esteja acima de tudo, Ele se relaciona conosco. Esse Deus escolhe vir e se relacionar e ter contato com o universo que Ele criou. Iminente significa que Ele está dentro, Ele está junto, está perto de toda a sua criação, de tudo aquilo que Ele criou. Então, queridos, nosso Deus, Ele é grande, poderoso, transcendente, muito acima de nós, mas Ele, por escolha e pela sua soberania e pelo seu poder, é iminente. Isso é, Ele está em nós, Ele vem habitar conosco, Ele se relaciona com a gente, Ele anda com a gente. Bom, mas aí é um problema. Como nós, seres humanos, tão distantes, tão pequenos perto desse Deus, poderíamos compreender esse Deus? Poderíamos sequer entender a linguagem desse Deus? Como nós poderíamos saber quem Ele é? E é interessante que Jesus, quando Ele está falando a sua palavra, Ele disse: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti só como o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna nós obtemos quando nós conhecemos a Deus. Mas como conhecer a Deus? Para que nós possamos ter esse conhecimento, então Deus fala conosco, Ele usa palavras próprias deste universo que nós vivemos, palavras e expressões próprias do nosso mundo, para que nós possamos compreender numa dimensão muito inferior quem Ele é, ou como Ele quer se relacionar conosco, quem é esse Deus e como Ele vive conosco. Então, queridos, por isso a Bíblia é rica em simbolismos, a Bíblia é rica em objetos que simbolizam, que tipificam a grandeza dos céus, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. Isso é uma linguagem para que nós, tão pequenos, tão frágeis, possamos compreender esse Deus. O problema é que a gente, ou os homens, os seres humanos, tomaram esses objetos, tomaram essas figuras, e fizeram delas a própria essência do que Deus é, e começaram a venerar esses objetos, e fizeram desses objetos ídolos para si, e desprezando aquilo que eles de fato representam, consideram mais o objeto que representa do que aquilo que ele representa, ou aquele que ele representa, valorizam mais aquilo que é o material de representação do que o próprio ser representado. E aí nós fizemos uma confusão tremenda, e a gente se afastou muito do propósito de Deus, muito daquilo que Deus pretende comunicar-se conosco, próprio das confusões feitas pelo ser humano. Esse texto que nós lemos está falando aqui de um desses objetos, que é a Arca da Aliança. E quando se fala em Arca da Aliança, ou Arca do Concerto, meus irmãos, quanta coisa que existe
pessoas que conhecem a Deus e que não conhecem a Deus, pessoas que são discípulos de Jesus, estão seguindo a Jesus ou não, ou mesmo que não conhecem, já ouviram falar dessa arca, assistiram o filme Em Busca da Arca Perdida, e viram tantas coisas, e às vezes esse mistério tão grande, estudos que se fazem sobre isso, aonde ela está, ela é um objeto de curiosidade, de pesquisas, e as pessoas gostariam de saber onde está a arca. E na verdade, se você procurar, existe um monte por aí, dispersa em alguns lugares, pessoas estão fazendo e construindo arcas, ainda hoje, e expressando, buscando essa expressão desse simbolismo. Bom, a arca em si, foi algo que Deus mandou fazer, e Deus tinha intenção de comunicar uma verdade, Deus tinha intenção de comunicar uma coisa muito gloriosa através dessa arca. Ela era o principal objeto, um dos principais, ou o principal objeto, que estava no tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, quando o povo tinha saído do Egito, estava caminhando em direção à sua terra, a terra de Canaã, e Deus mandou Moisés fazer uma tenda, um tabernáculo, que era o local onde ele ia se apresentar, ia conversar com o povo, se relacionar com eles, estar no meio deles. E o objeto mais importante desse tabernáculo era a Arca da Aliança. O texto de Êxodo, no capítulo 25, do 10 ao 21, dá algumas descrições. Eu quero ler isso para você, para ficar bem fixo também, para você entender que é o que está escrito na Bíblia. Êxodo 25, a partir do versículo 10, fala assim: faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, e 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, revista-a de ouro puro, por dentro e por fora. Faça uma moldura de ouro ao seu redor, mande fundir quatro argolas de ouro para ela, e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de cada lado, e duas do outro, 2 de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeiras de acácia, revista-as de ouro, coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de altura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com ela a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque também a tampa sobre a arca, dentro dele as tábuas da aliança que eu darei a você. Nós temos uma figura, talvez para mostrar melhor para você, uma figura aí da arca, você deve ter visto. Isso é uma maneira que as pessoas entenderam, e então existem várias figuras, essa aí é uma delas, mais ou menos isso que era a arca, você possa ter um entendimento, visualizar esse objeto tão importante, na verdade um objeto sagrado, naquele tempo para o povo de Israel. E esse objeto como um todo, ele era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. A Arca da Aliança do Senhor, ela ficava no lugar mais reservado do tabernáculo, chamado Santo dos Santos. Ninguém podia entrar lá assim de qualquer forma. Somente uma vez por ano, num ato cerimonial, o sumo sacerdote entrava lá, depois de oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo, a participar de uma série de rituais. Ele entrava nesse lugar que era separado por cortinas, e ele entrava ali para levar as orações, os pedidos do povo, e também receber as palavras de Deus, e entregar a bênção de Deus ao seu povo. Era algo muito especial, era algo extraordinário, queridos, que mostrava realmente quão grande, quão importante, quão dinâmica é essa presença de Deus, essa presença de Deus no meio do seu povo, e declarando as grandezas do nosso Deus, o favor do nosso Deus para conosco. O problema é que eles começaram a usar e ver essa arca como algo especial e maior do que o próprio Deus. Eles diziam e pensavam assim: enquanto a arca do Senhor estiver conosco, nenhum mal virá sobre a gente. Enquanto a arca estiver no nosso meio, nós somos livres de todos os problemas. Não tem inimigos que vêm sobre nós, não tem ataque que vai vir sobre nós,
pode levantar quem quiser, não importa como nós estivermos, se a arca estiver aqui, nós estamos livres, nós estamos salvos. E esse foi um engano que eles cometeram. Nesse texto que nós lemos, nós vemos esse povo de Israel, já estabelecidos, saindo para uma batalha, contra um inimigo típico deles, um inimigo de muito tempo, os filisteus. E eles vão para essa batalha, e eles sofrem uma primeira derrota, muitos homens são mortos, e alguém tem uma ideia: o que vamos fazer? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja aqui no nosso meio. Mas a arca não podia sair do lugar onde ela estava, Deus tinha ordenado que ela ficasse sempre lá, tinha uma série de coisas para levar isso, porque falava das coisas santas de Deus, das coisas sagradas do Senhor. Mas eles, como já estavam longe de Deus, afastados de Deus, trouxeram a arca lá, e aí foi todo aquele espetáculo. Eles começaram a fazer festa, eles começaram a comemorar, e até os inimigos ficaram com medo, mas o inimigo acabou usando isso como algo para se apegar. É como, usando o exemplo assim, de um time, quando vai jogar, e o outro time menospreza eles. Eles estão em crise, eles vão vir aqui, nós vamos acabar com eles, e não sei o quê. Aí o time, tá vendo que eles vão mudar a gente? Vamos lá, vamos dar o sangue. Aí os caras vão lá e arrebentam. Foi isso que os filisteus fizeram. Eles têm a arca, então vamos ser valentes também, porque se nós vencermos eles com arca, todo mundo vai saber quem nós somos, todo mundo vai temer a gente. E foi o que eles fizeram, deu mais coragem para o inimigo, e Israel foi derrotado, muitas pessoas morreram. Os sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Eli, Finéias, Ofni e Finéias, eles morreram também nessa batalha. Mas pastor, mas e aí? Acontece, queridos, que existe todo um contexto em volta desse texto. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, os versículos anteriores a esse texto que nós lemos, no capítulo 2, por exemplo, o versículo 10 fala assim, o versículo 12: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, não cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. O versículo 17 fala: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. O versículo 22 fala assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro, na porta da igreja. Olha o estado espiritual que vivia a liderança religiosa desse povo. E aí eles acham que o simples fato da arca estar ali, então eles seriam livres, eles seriam abençoados, eles seriam guardados, e Deus daria vitória para eles. Queridos, e isso representa, nos mostra muitas coisas nos dias de hoje. Se você procurar, você vai encontrar por aí quantas campanhas da arca, a volta da arca, a arca na casa de Obed-edom, venham participar do grande milagre da arca, e o pessoal vem, e veste lá uns homens com umas roupas esquisitas, e faz um ritual, e o povo tudo dentro da igreja, e entra aquele pessoal carregando uma arca, com as madeiras velhas, encapada com papel alumínio não é dourado, né? Aquele papel dourado, e umas coisas horrorosas, e olha a arca de Deus, e as pessoas falam assim: a arca chegou. E aí eles pegam um monte de arquinha de papelão, feito com cartolina, tudo mal feito, tudo sem as medidas corretas, e fala para o povo: leva a arca para sua casa, querido. Evidentemente tem uma ofertinha que você tem que deixar, né? Faz parte do pacote. Você vai levar essa arca para sua casa, você vai pôr a arca dentro da sua casa, e assim como Deus abençoou a casa do Obed-edom, Deus vai prosperar a sua casa, o milagre vai chegar lá, você vai ser curado, você vai prosperar. E as pessoas levam a arca e põem lá perto da televisão, porque primeiro põe em cima, né? Agora as televisões são fininhas, não dá ainda para pôr a arca em cima, põe do lado da TV, põe lá na estante e tal, e fala: a arca chegou aqui em casa.
E o marido e a mulher se pegando, se xingando, e as músicas que toca lá são as piores, o que eles assistem na televisão é o pior que existe, mas a arca está aqui, longe de Deus, não ora, não lê a palavra, não busca Deus, não se importa com Deus, não importa com as coisas de Deus, mas acha que aquela arca vai trazer o milagre. Irmãos, se nesse texto aqui, que era a arca original, dentro das medidas, a arca que Deus consagrou, a arca que Deus mandou Moisés fazer, ela não foi suficiente para dar libertação ao povo, para dar livramento ao povo. Essa arquinha de papelão que leva para casa, vai mudar alguma coisa na sua casa? Não, pastor, é só um objeto de fé, é só uma coisa que representa e tal. Queridos, o problema disso é que nós perdemos o verdadeiro significado de todas essas coisas. Que nós perdemos o melhor de tudo isso. Eu já estive em alguns lugares, e até assim, em algumas igrejas, carregada desses simbolismos do judaísmo, arca, candelabro, um trem que eles põem no pescoço, assim, e o cara põe um coisinho na cabeça, isso aí, simboliza Israel. Outros tocam como é que chama? Shofar, na verdade é mais um berrante do que um shofar, e aquilo lá significa que quando você tocar aquilo, o Espírito Santo vai vir, o Espírito Santo vai chegar no culto. João Alexandre tem uma música que ele fez até, que chama É Proibido Pensar, e ele fez essa música porque ele foi num culto, e o culto não começava. E ele olhou, o pessoal da música estava lá, estava afinado o instrumento, estava tudo certinho, o som estava funcionando, o pastor estava lá, e falou: o que está acontecendo aqui? Ele falou: irmão, por que não começa esse culto? O irmão que toca o shofar não chegou, e enquanto ele não tocar, o Espírito Santo não vai vir no culto, e a gente não pode começar o culto. E aí chegou o irmão correndo lá, xingando o trânsito, me fecharam, não sei o que lá, pegou o negócio, tocou o trem, aí começou o culto. Estamos entendendo mal, interpretando mal, tudo aquilo que Deus quis mostrar, tudo aquilo que Deus quis revelar, com grandeza, com riquezas, maravilhas nas nossas vidas, querido. Na verdade, isso são coisas importantes, são coisas sagradas, são coisas que Deus estabeleceu para a gente. A gente faz essas mudanças. Uma coisa que me estarreceu foi uma igreja que eu fui, e bem na frente tinha uma estrela de Davi. Mas estrela de Davi. Pastor, mas estrela de Davi. O Davi, só para você entender aqui um pouquinho sobre essa estrela de Davi. Muitas pessoas que veem a estrela de Davi, alguns até com uma correntinha, põem a estrela de Davi lá e tal. Davi. O homem da aliança, que Deus fez alianças com ele, grande rei de Israel, quanto simbolismo existe com Davi, essa coisa toda. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A estrela de Davi tem nada a ver com Davi da Bíblia. Ela é um objeto de Israel hoje, sim, mas não bíblico. Não tem um texto da Bíblia que fala que Davi usou qualquer estrela. Não tem. Só para você entender aqui, eu vou ler rapidamente aqui o que é isso. Na realidade, a estrela de Davi não é judaica. É um símbolo do Oriente, não judaico. Designava a fertilidade e a união do masculino e do feminino. Tem a foto dela aí, por favor? O masculino é o vértice para cima e o feminino o vértice para baixo. Entre os sumérios, simbolizava a união de Marte, o masculino, com Vênus, o feminino. É essa estrela aí. Ela está toda assim azul, mas na verdade ela é dourada. Mas na bandeira de Israel ela é azul, está certo. Com toda a probabilidade, Davi não usou essa estrela. Ela foi introduzida na bandeira de Israel por Theodor Herzl, o fundador do sionismo. Entrou no judaísmo pela Cabala, pelo significado da união sexual do masculino e feminino. Pode ser hoje um símbolo judaico, mas não é bíblico. Era pagão. Parece que passou a ser usada pelos judeus no século XV, como símbolo distintivo, querendo os judeus aquenazes um símbolo para si, como os cristãos tinham a cruz, um símbolo pagão que foi adotado pelos judeus como resposta à cruz dos cristãos. Isso é a estrela de Davi. E as pessoas colocam na igreja, e as pessoas fazem camiseta com a estrela de Davi, o pacto, não sabem nem o que é a estrela de Davi. Isso aqui é só um parênteses dentro do... Não tem nada a ver com a arca, mas só para dizer que muitas vezes as pessoas estão mal informadas e pensam que esses objetos têm um significado espiritual, um significado glorioso, um significado poderoso de bênção. Não, eu vou andar com a estrela de Davi, porque Davi foi um homem de Deus, eu também vou usar a estrela de Davi. Não é isso, querido.
Agora deixa eu dizer para você algumas coisas importantes sobre esta arca da aliança. Como nós lemos aqui no texto, Deus mandou fazer essa arca, 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de altura, de largura, em cima dela tampa, chamada de propiciatório. Tinha lá os 2 querubins de ouro batido, com as suas asas estendidas sobre essa tampa, significando proteção, porque querubim vem de querube, que significa protetor, aquele que guarda, aquele que protege. Dentro da arca, segundo o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 4, foram colocados 3 objetos. As pedras dos 10 mandamentos, dos mandamentos que o Senhor deu para Moisés, as 2 tábuas de pedra. Foi colocado ali também um pote com o maná, da provisão que Deus deu ao povo no deserto, e também o cajado de Arão, a vara de Arão que floresceu, estava ali dentro. E deixa eu falar para você, por que esses usos discriminados desses objetos faz com que a gente perca aquilo que é mais glorioso e que é mais maravilhoso em tudo isso. Pensa nisso. Os objetos e essa própria arca, o simbolismo de toda a arca, são simbolismos que mostram coisas que Deus já realizou, coisas que Deus já fez. O Novo Testamento, depois de Cristo, vai dizer que todas as coisas que existiram no passado eram sombras, algo que passou, eram representações de algo especial, perpétuo, duradouro, firme, que Deus queria mostrar para a gente. E todo esse simbolismo está relacionado à pessoa de Jesus e à obra de Jesus. E aqui, queridos, por que você precisa pregar isso? Por que precisa falar isso? Porque nós estamos perdendo o Evangelho. Porque nós estamos perdendo a essência do que é Deus. E quantas pessoas ficam adorando e venerando o objeto, e carregando a arca nas costas, nós esquecemos do qual era a verdadeira representação de tudo isso. Todo esse simbolismo, todas essas características, todos esses detalhes, todo esse material riquíssimo que se usava, é porque queria demonstrar algo precioso, glorioso, grandioso, que é a pessoa e a obra do Deus Filho, Jesus Cristo, que veio a esse mundo para morrer por nós e para nos salvar. Essa tampa que tinha sobre a arca, chamada de propiciatório vem de propiciar, dar condições, fazer possível, tornar receptível. Era uma representação, era um simbolismo da obra de Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é isso? Que embora nós sendo pecadores, embora nós sendo indignos, através de Jesus, nós podemos ter acesso a Deus, nós podemos ir a Deus. A obra redentora de Cristo, aquilo que Jesus fez, a sua morte no Calvário, nos deu condições de nos relacionarmos com Deus, de nós irmos até Deus. Nós não precisamos de uma arca para ter a presença de Deus, porque Cristo é a nossa arca, Cristo é a realidade de todas essas coisas, e através de Jesus nós podemos ir a Deus, nós temos o caminho aberto para Deus. Jesus é este caminho. Jesus, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, que ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Pastor, por que não põe uma arca aqui? Porque tem Jesus aqui, irmão. Jesus é o Deus conosco. Se a arca simbolizava a presença de Deus, Jesus é o Deus em carne, é o Deus que veio até nós, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Eu não preciso de arca, a arca não vale nada perto do Deus que nós servimos, que é Jesus Cristo. Jesus é a consumação, Ele é a realidade de tudo isso, queridos. Jesus é o real. Aquilo era simbolismo. Jesus é a verdade. Mas era importante? Era sagrados. Mas as pessoas estão substituindo o sagrado pelo supérfluo. E estamos esquecendo aquilo que realmente vale, que é a presença de Jesus, que é o Deus conosco, que é Jesus que veio habitar no nosso meio. E por Ele nós temos acesso a Deus. Amém? Amém. Olha aqui os objetos que tinha dentro da arca. As 2 tábuas da lei, lá os 10 mandamentos. Legal, escritas lá pelo dedo de Deus, foi colocado dentro da arca, tinha toda a sua importância para aquele povo, mas representa para nós hoje a palavra de Deus, em dois aspectos principais. Primeiro, Jesus, a palavra viva, a palavra que se fez carne,
João capítulo 1 para frente, e os textos seguintes falam disso, que ele era o verbo, que é a palavra ativa, que estava com Deus, e esse verbo, esta palavra ativa, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Jesus é a própria palavra de Deus em carne. Por isso que Jesus, quando estava aqui na terra, ele estava andando, ele chegava perto das pessoas, e as pessoas já começavam a falar as coisas para ele. As pessoas já abriam o coração para ele, as pessoas já... Por que isso? Porque ele era a própria palavra de Deus. Muitas vezes Jesus não podia dizer nada, não precisava dizer nada, e as pessoas já entendiam. Aquele homem disse para Jesus, diga somente uma palavra, e o meu criado sarará. Jesus falou, não nem dizer palavra, pode dizer, seu criado já está curado. E é isso, queridos. Jesus é a palavra de Deus. O segundo aspecto dessa palavra conosco é a palavra escrita, a revelação do Espírito Santo de Deus para nós, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Pedro escreveu que toda a Escritura, toda a Bíblia é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir justiça. Ela é a espada do Espírito nas nossas vidas. Toda a revelação de Deus, tudo aquilo que se fala sobre Deus, que precisamos conhecer sobre Deus, estão revelados nas páginas das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus que está aqui para nós. Eu não preciso do objeto que está dentro da arca, não preciso das tábuas dos mandamentos, porque a palavra de Deus viva que é Jesus está conosco, e a sua palavra escrita e revelada também anda conosco. O que mais que tinha lá dentro? Tinha um pote de ouro, que estava ali dentro de uma porção do maná. Maná fala da provisão de Deus, simboliza a provisão de Deus para o seu povo. Se você não sabe, essa história do maná, quando eles saíram lá do Egito, estavam caminhando no deserto, eles não tinham um alimento próprio. E a Bíblia diz que Deus, e é isso para quem tem fé, e nós acreditamos naquilo que está escrito na palavra de Deus. Se você não acredita, eu respeito sua opinião, mas a Bíblia fala isso, que todo dia pela manhã, ao cair, antes de sair o sol, descia, caía, onde eles estavam lá, pão do céu, o maná. Era como uma semente de centelho, uma bolachinha redondinha, e eles pegavam aquilo, apanhavam, com aquilo lá eles faziam bolos e faziam outras coisas, mas todo dia Deus mandava para eles, sem que eles trabalhassem, sem que eles fizessem as mãos, Deus dava a provisão, Deus dava o alimento para eles, e aquele alimento era próprio para a característica do lugar que eles estavam, o clima árido do deserto, o clima quente do deserto. Deus dava com todas as substâncias, com todas as proteínas necessárias para eles viverem naquele lugar, naquele tempo, tudo direitinho. Deus dava a receita. Como você vai no médico, o médico pede você alguma alimentação, ele dá a receita e manda uma listinha do que você tem que comer ou não comer. Deus não dava a listinha, Deus já dava o alimento pronto para eles. Comam isso, e isso vai ser suficiente para vocês. Amém? Esse que era o maná, símbolo da provisão de Deus. E o que significa isso para a gente hoje, meus queridos? Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas quem de mim se alimentar, nunca morrerá. Jesus está dizendo, eu sou o cumprimento daquele alimento, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e nós podemos nos alimentar dele todos os dias, e é alimento suficiente para as nossas vidas. Nós não precisamos nos alimentar de outras coisas, no sentido espiritual, na nossa vida espiritual, porque nós temos Jesus como o alimento para as nossas vidas. Ele é esse alimento, esta é a provisão gloriosa de Deus. Ei, querido, pode te faltar todas as coisas na vida. Pode ser que você não tenha o melhor alimento para comer, pode ser que a tua geladeira esteja vazia, pode ser que na tua despensa esteja faltando o alimento que você queria se alimentar, que você queria comer, mas sabe de uma coisa, nunca vai faltar na sua vida a provisão de Deus. Jesus é o alimento que sustenta a tua alma, que te dá força para caminhar nesse deserto deste mundo. Ele te sustenta, Ele te anima, Ele te protege, Ele te fortalece. Isso está simbolizado nesses objetos. Terceiro, a vara de Arão que floresceu. Então, eu vou explicar para você o que é esse negócio. Pô, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar. Quando eles estavam nessa caminhada do deserto, Deus instituiu um homem chamado Arão como sumo sacerdote e sua família para estar cuidando do culto, das coisas relacionadas a Deus, das coisas espirituais. Mas tinha uma galera lá que não estava contente. Eles tiveram inveja de Arão. E eles começaram a dizer assim, por que tem que ser você, cara? Por que não pode ser a gente? Vamos fazer uma eleição, vamos mudar essa diretoria. Vamos pôr outro. Vamos mudar.
E eles começaram a fazer um levante contra Arão, contra Moisés, dizendo assim, não, nós também queremos fazer isso aqui, não importa se foi Deus que disse, Deus que não disse. E eles começaram a duvidar da palavra do Senhor, que Deus tinha dito isso ou não. Muito bem, aqueles murmuradores, muitos deles foram castigados, mas Deus chamou Moisés e falou assim, pede para cada líder de cada tribo de Israel, das 12 tribos de Israel, que todos eles tragam o seu cajado, a sua vara. A vara, queridos, é uma vara de amendoeira, uma vara simples, seca. Eles usavam talvez para guiar o rebanho, ou era um símbolo das pessoas idosas, os patriarcas da família usavam aquilo, era um negócio que não tinha valor nenhum absoluto. Você podia ir lá cortar essa vara, lá de qualquer árvore, eles usavam isso, era algo da tradição, da cultura deste povo. Mas Deus manda trazer todos eles trazem lá, e Deus falou para Moisés, escreva o nome do líder de cada tribo nessas varas. Aí eles escreveram, e na tribo de Levi você vai escrever o nome de Arão. Aí eles escreveram lá o nome do Arão, falou, muito bem, vocês vão deixar ele aqui na tenda do tabernáculo, diante do Senhor, e depois vão embora. Amanhã vocês voltam para ver o que vai acontecer. E quando eles foram embora, dormiram, no outro dia de manhã eles chegaram lá, as varas dos outros estavam todas iguais, mas a vara de Arão tinha florescido, ela tinha dado folhas e frutos, tinha frutos, de um dia para o outro, uma vara sem que tivesse ligada em planta nenhuma, em árvore nenhuma, ela nasce folhas dessa árvore e frutos nesse galho, nessa vara simples, seca, sem nenhum valor. Deus então está dizendo para ele assim, olha, isso significa que eu, o Senhor, estabeleci Arão como sumo sacerdote, ele é o meu representante, ele me representa no sentido das coisas espirituais. E aí Deus falou que essa vara deveria estar para sempre guardada ali na Arca da Aliança. E o que significa isso para a gente? Talvez algum falou, já sei, agora o pastor vai falar que é a autoridade do pastor. Não é nada disso, querido, pode esquecer. Lá no Antigo Testamento, representava a delegação das coisas espirituais de Deus para uma pessoa. Mas, querido, hoje, Deus nos trata de uma maneira diferente. Primeiro, em primeiro lugar, Jesus tornou-se o nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz que Ele é o sumo sacerdote para sempre. Jesus é o legítimo representante, porque os sacerdotes eram o representante que intercedia, ou que se interpunha entre Deus e os homens. Hoje nós não precisamos mais disso, porque Jesus é este representante, Jesus é o caminho. Ele disse assim que não foi dado outro nome, acima no céu e embaixo na terra, pelo qual nos importa ser salvos, a não ser por Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, Ele é aquele que intermedia as nossas orações. Nós vamos a Deus em nome de Jesus, Jesus é que está colocado entre nós e o nosso Deus. Jesus é esse mediador, Ele é o mediador de uma nova aliança, um novo pacto, um novo tempo para as nossas vidas, é Jesus. Então hoje nós não temos necessidade disso, porque Jesus é o nosso representante. Em segundo lugar, a Bíblia fala, o texto de Hebreus, 1 Pedro, melhor dizendo, no capítulo 2, versículo 9, diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Deus também fez de cada um de nós sacerdotes para Ele. Nós somos uma linhagem sacerdotal de Deus. Quem está nos representando, nosso mediador, é Jesus Cristo. Mas eu, você, todos vocês, têm acesso ao Pai. A Bíblia fala que nós somos, é aquilo chamado de sacerdote geral dos crentes. Todos aqueles que creem em Jesus tornam-se sacerdotes. Eu já tenho falado isso aqui na igreja várias vezes, porque se criou alguns mitos que esse negócio de sacerdote, irmão. E hoje as pessoas falam, aquele irmão é meu pai espiritual, é a minha mãe espiritual, é não sei o que, meu guia espiritual. Querido, onde você viu isso? A única relação na Bíblia que fala, Paulo diz assim, Timóteo, meu filho na fé, no sentido do que Paulo instruía na fé, Paulo conduzia. Na verdade o termo original ali é meu discípulo, aquele que aprende comigo, e ele tinha uma relação como de pai e filho com Timóteo, porque Timóteo andava com ele, viajava com ele, compartilhava as coisas com ele, era nesse sentido. Ele não estava falando que era pai espiritual. Hoje as pessoas falam, aquele irmão lá, eu tenho que falar com ele, porque ele é meu guia espiritual. Ele é meu pai espiritual, a minha mãe espiritual, ele é o sacerdote da minha casa, ele é o sacerdote. Queridos, para com isso,
Você crê em Jesus, tem fé em Jesus, recebeu Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita em você, você é sacerdote de Deus, meu filho. Você é sacerdote de Deus, você pode entrar na presença de Deus a qualquer hora do dia ou da noite, em nome de Jesus, você vai diante de Deus. Repito algo que eu já falei aqui algumas vezes. O homem é o sacerdote da família. E o cara não é crente, pingaiada, bruxo, é o sacerdote de que família? Se só você é crente na sua casa, querido, você é sacerdote lá. Se você é filho, esposa, sei lá o que você é sacerdote lá, você é aquele que intercede pela sua família. Se na empresa que você trabalha não tem ninguém que serve a Deus, o povo fala palavrão, faz as coisas piores que existem, mas você está ali representando o Senhor, você é sacerdote naquele lugar, você pode orar pelas pessoas, abençoar aquele lugar, interceder por aquele lugar. Nós fomos feitos sacerdotes de Deus e para o nosso Deus. Apocalipse fala isso, que Ele nos fez sacerdotes para o nosso Deus. Amém? Eu sei que talvez muitos de vocês achem esquisito isso aí, mas é isso, querido. São simbolismos. Hoje, Deus se relaciona conosco através de Jesus Cristo. E todos esses simbolismos se tornaram real para nós hoje. Nós temos o melhor. Hebreus fala que Deus reservou algo melhor para nós do que para as pessoas daquele tempo. Talvez dizer assim, devia ser lindo ver aquela arca, devia ser lindo ver o povo carregando aquele negócio, devia ser muito bonito. Querido, nós temos Jesus, cara. Você quer coisa mais linda que Jesus? Quer coisa mais especial do que Jesus? Nós temos o Espírito Santo derramado abundantemente sobre nós, não precisamos nada disso. Deixa eu só aproveitar para dar uma deixa aqui para você. Todo esse simbolismo, querido, do tabernáculo e tudo mais, não existe mais entre nós. Às vezes as pessoas olham o templo aqui, falam, isso aqui é o tabernáculo. O lugar onde os irmãos estão aí é o lugar santo. Aqui é o altar, o santo do santo. Primeiro, aqui não é altar. Se fosse altar, seria diferente. A Bíblia diz que o altar é o nosso coração. Há um altar de Deus dentro de nós, que é o nosso coração. Ter um altar hoje significa estar na presença de Deus com o coração voltado para Deus. Você pode ter um altar na sua casa, é o lugar onde você entra na presença de Deus. Todo lugar onde um crente salvo vai na presença de Deus, é um altar de Deus ali. Pastor, o que é o púlpito? O púlpito é um lugar mais alto, para vocês poderem enxergar, que a gente vem aqui e prega. Se eu quiser descer e andar no meio de vocês aí pregando, eu posso fazer isso também. Aqui não é mais santo do que aí, queridos. Aqui é um lugar. Olha, cuidado quando você subir no altar. Não, no altar não podia subir. Era lugar de oferecer sacrifício. Se subisse no altar, você queimava. Se subisse no altar, isso era sacrifício. Só teve um menino, nem não subiu, o pai dele pôs ele no altar lá, o filho de Abraão, lá, o Isaac. Mas Deus já falou assim, não, tira o menino daí, foi o cordeiro. Isso não é altar, querido. Isso é púlpito, tribuna, palco, se chamar. É um lugar consagrado a Deus? Sim, assim como onde você está é consagrado a Deus também. Mas a verdadeira consagração tem que ser de vidas. Tem que ser as nossas vidas, essa sim que tem que estar consagrada a Deus. O seu coração tem que estar consagrado a Deus, a sua vida tem que estar consagrada a Deus. Não, você pode estar no altar, pode estar embaixo, pode estar lá fora, pode estar na praça, onde lugar que for, você tem que estar consagrado a Deus. E onde você está, é um altar de Deus ali, tem a presença de Deus ali, tem um sacerdote ali, tem uma representação de Deus ali. Amém? Pastor hoje não é mais sacerdote, querido. O pastor é o sacerdote. Não, a Bíblia não diz isso. Tanto que mudou o termo. Pastor é alguém que foi consagrado por Deus, recebeu uma unção, uma unção e um dom do Espírito Santo para pastorear a igreja. Só isso. Tudo que recebemos foram dons de Deus. Dom é presente. Dom é algo que nós não merecemos. É algo que nos é dado, independente do nosso merecimento. Ser pastor é simplesmente dom, misericórdia, graça. Não tem linhagem. É filho de pastor, vai ser pastor. É não sei o que, tem que pôr o filho do... Tem isso, querido. É chamado.
chamado por graça, chamado por misericórdia, sem merecer, Deus chamou e constituiu, e pronto. E não é melhor do que você, e não tem algo especial, não, é um giro de Deus, tem a unção de Deus, e tudo mais. Glória a Jesus. Ei, eu termino aqui, antes que você desvie. Só dizendo para você, querido, que nós temos o melhor. Nós temos a essência de todas essas coisas. Nós temos a glória de Deus. Nós temos a graça de Deus. Só para você entender, um dos objetos e substitutos sagrados mais usados nos nossos dias, e mais polêmicos, chama-se óleo de unção. Graças a Deus não está aqui hoje. Ah, pastor, você estava falando do óleo. No México, santo óleo. Ou azeite. A Bíblia fala sobre óleo? Fala. Ele tinha uma função principal no Novo Testamento, escrito em Tiago 5,14 e Marcos 6,13. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Presbíteros eram os líderes da igreja, os obreiros da igreja. E orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Marcos 6,13 fala assim: expulsaram muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. No Novo Testamento, você só vai encontrar uso de óleo para ungir enfermos, pessoas enfermas no meio do povo de Deus. Somente isso. Está alguém entre vós. Essa palavra está sendo relacionada à igreja. Pedro está escrevendo, Tiago está escrevendo para a igreja. Está alguém entre vocês, enfermo? Chame os lideranças, os obreiros da igreja, e eles oram sobre as pessoas, ungindo com azeite, mas em nome do Senhor. Quem traz não é o azeite, é o nome do Senhor. Ah, pastor, eu fui orar lá, não tinha azeite, como é que eu faço? Você tem o nome do Senhor? Tem, pronto, tem o principal. Ah, mas se não ungir com azeite, no Novo Testamento, nem consagração era usado óleo. Era usado azeite, só era usado no Antigo Testamento, o azeite era usado para a consagração. No Novo Testamento era imposição de mão dos presbíteros, imposição de mão das lideranças. Quando os obreiros eram separados, eram chamados, impunha-se a mão sobre eles, em nome de Jesus, e eles eram consagrados. Ah, mas eu vi um negócio aí que unge o pessoal, os obreiros. Amém, querido, não existe nenhum pecado sobre isso, porque o azeite, o óleo, é um símbolo do Espírito Santo. E aquilo que você está dizendo ali, que o Espírito Santo veio sobre essa pessoa. Mas agora você não pode ficar pensando que isso é o que vai valer. Eu estou com o óleo aqui na minha testa, não rela na minha testa, não chega perto, não vou tomar banho essa semana, porque eu não posso tirar o azeite, não posso tirar a unção. Se eu perder essa unção, eu perco tudo. Então você não entendeu nada. O que vale é o Espírito de Deus que habita em você. Aquilo era só um simbolismo, era só uma demonstração. Ei, e hoje se faz tanta bagunça com esse óleo, querido. Leva o óleo para a casa das pessoas. Chega lá, está um problema na casa, uma brigaiada dentro da casa, os demônios estão agindo dentro daquela casa. Aí chega lá, derrama óleo na sala, derrama óleo na cozinha, e faz uma lambuzeira na casa da pessoa. Ah, isso vai transformar o ambiente. Não vai transformar nada, querido. Se Jesus não entrar naqueles corações, se a pessoa não abrir o coração para Deus, se a pessoa não se converter ao Senhor, você pode despejar 10 litros de óleo lá dentro que não vai virar nada. Irmãos, estamos fazendo uma mistureira com coisas sagradas. O pessoal vai orar no trevo da cidade para fechar a cidade. Vamos orar no trevo da cidade para fechar a cidade, para os demônios não entrar, para as drogas não entrar na cidade. Irmão, demônio por acaso vai passar por trevo? Demônios são seres espirituais, são potestades do ar, querido. Eles não passam no trevo. Para aí, está passando um carro agora, espera ele passar, aí a gente vai. Aí é contramão, não entra por aí. Tá? Coitado do pessoal que mora em condomínio fora da cidade, está sem proteção. Gente, onde nós chegamos? Por que nós precisamos disso, meus irmãos? Nós temos a essência, nós temos a verdade, nós temos Deus.
Nós temos o melhor, nós temos a casa do Senhor. Você pode orar a Deus aqui, você pode orar a Deus na sua casa, você pode orar a Deus aonde você estiver. Não existe um melhor lugar, um lugar especial. É verdade que nós temos que ter um lugar de se encontrar com Deus. Alguém disse uma frase que diz assim: olha, Deus está em todo lugar. Mas se você não tiver um lugar onde você se encontra com Ele, talvez você não vai encontrar em lugar nenhum. Mas esse lugar pode ser seu quarto. Esse lugar para muitas mulheres é o tanque onde elas estão. Hoje não tem mais tanque, né? Só lavar na máquina, né? Estou meio atrasado. Mas onde você está ali trabalhando na sua casa, fazendo almoço, seu fogão, a pia da sua casa, quando está limpando a casa, ali pode ser o lugar onde você encontra com Deus trabalhando, pode ser o volante do seu carro quando você está dirigindo, pode ser o seu escritório, pode ser qualquer lugar onde você tem um tempo para estar na presença de Deus. Deus se revela a você naquele lugar, você pode clamar ao Senhor, você pode buscar a Deus. Quantas pessoas, o seu lugar de encontro com Deus é sua cama, porque ele está enfermo, não pode levantar, não pode se mover, mas ali ele recebe o Senhor, a presença de Deus é sentida, ele se alegra, ele canta, ele adora, ele cultua, ele faz tudo, porque o Senhor está ali, é o lugar onde ele se encontra com Deus. Glória a Jesus. Hebreus 11:40, eu termino lendo esse texto. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Deus criou a perfeição para a gente. Por mais que esses objetos estivessem próximos da perfeição, por mais que esses objetos estivessem próximos daquilo que era a vontade de Deus, eles não podiam de fato simbolizar Deus. Mas Deus preparou algo perfeito para a gente. Fomos aperfeiçoados, temos o melhor, temos a presença de Deus, temos Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está entre nós, Ele está na nossa vida, querido. Não substitua o sagrado, não coloque no lugar da presença de Deus, da presença de Jesus na sua vida, aquilo que não tem, ou que tem pouco valor. Se você quer a bênção de Deus na sua casa, entregue o seu coração para Jesus. Você quer ver sua casa sendo abençoada? Ponha na sua casa a palavra de Deus. Não lá, uma Bíblia aberta no criado mudo quando chove, né? As pessoas pensam que o Salmo 91, começou a chover, aqueles relâmpagos. Aliás, estamos com saudade da chuva do relâmpago, né? Mas começou a chover, começaram uns relâmpagos, abre no Salmo 91, corre, abre lá. Aí abre no Salmo 91, põe lá no criado mudo como se o Salmo 91 fosse para raio. E é interessante que o Salmo 91 fala de muitas coisas, menos de raio. Aí o pessoal abre no Salmo 91, que a coisa está feia aqui. Trovão. Querido, na hora do trovão não adianta, porque o raio já foi, o trovão chega depois do raio. O pessoal clama por Jesus na hora que houve o trovão, mas aí o raio chegou primeiro, demorou. Ei, leve a presença de Deus para a sua casa. Talvez se você nunca permitiu Jesus entrar no seu coração, nessa noite, diga para Ele: Senhor, vem habitar no meu coração. Eu quero que o meu coração seja um altar do Senhor, eu quero que a minha vida seja consagrada a Ti, eu quero que o Senhor habite em mim abundantemente, eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero a Tua presença na minha casa, eu quero a Tua presença no meu trabalho, eu quero a Tua presença onde eu estiver, Senhor. Você pode pedir a Deus que Ele venha habitar em você. E através de Jesus Cristo, Deus vem até você, o Espírito Santo vem morar no seu coração, vem habitar em você, você vai ser uma nova criatura, vai ser uma nova pessoa, você vai ser abençoado por Deus, você vai ser dirigido por Deus, você vai ser regido pela palavra do Senhor. E isso vai fazer a diferença na sua vida, vai fazer a diferença na sua casa. Ande conforme a palavra do Senhor, observe os mandamentos do Senhor, pratique a verdade de Deus na sua vida. E os seus caminhos vão ser mudados, os seus caminhos vão ser endireitados. Aí sim você vai desfrutar da verdadeira paz, da verdadeira alegria que há em Deus, da verdadeira presença de Deus. Como é bom quando temos a presença de Deus, queridos. Esses meninos se enganaram pelo simples fato de levar a arca de Deus, mas o coração deles estava longe de Deus. Mas quando nós podemos desfrutar da presença de Deus, nós temos o livramento, nós temos a provisão, nós temos o contato e a experiência de viver verdadeiramente com o nosso Deus. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa, que Deus em Cristo Jesus possa fortalecer os seus passos, que você possa cada dia mais compreender a Deus, compreender as coisas de Deus. E Deus quer que você descubra, Deus quer que você conheça toda a glória que Ele tem para você.
todas as bênçãos que Ele tem para você, você pode desfrutar, ainda hoje, você pode desfrutar a cada dia da sua vida, para a glória do nome do Senhor. Obrigado a você que esteve conosco durante esta mensagem. Eu quero fazer uma oração agora por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento, o momento da Tua Palavra, o momento em que os ouvintes deste programa ouviram a Tua Palavra. Abençoa essas vidas, Senhor, abençoa as pessoas que estão ouvindo este programa. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que nos prestigiou com a sua presença no nosso programa. E até a semana que vem, se Deus quiser. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, seja agradecido o seu nome, ó Pai, para todo sempre, Deus. Estamos aqui para exaltar o teu nome, bendizer o teu santo nome. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvo